O Espiritismo surgiu como uma ciência de investigação das relações do mundo espiritual com o mundo material. Allan Kardec, o sábio mestre lionês, se utilizou das luzes do seu tempo para iluminar o mundo invisível e aclarar uma realidade nova. Não mais véus e mistérios, sobrenatural e nada, mas uma perpétua continuidade entre os dois mundos. Pesquisando a mediunidade com lógica e razão, Allan Kardec pavimentou uma estrada segura entre o além-túmulo e o plano físico, demonstrando que o espírito triunfa sobre a morte e que céu e inferno são apenas estados de consciência. É pensando nisso que o Espiritismo.net convida você e toda a comunidade espírita a se debruçar sobre o tema Invisível, Ciência Investigativa como Instrumento Ético, no 6º Congresso do Espiritismo.net, nos dias 27 e 28 de setembro de 2025, no Rio de Janeiro. Informações e inscrições no site www.espiritismo.net/congresso. Olá, queridos amigos, aqui estamos nós para iniciarmos nossos estudos, aliás, darmos continuidade, né, a esse capítulo maravilhoso, como todos os que a gente estuda, cada um que a gente estuda é mais lindo do que o outro, né? E a gente fica muito feliz em poder estar participando, né, compartilhando e aprendendo juntos. Então, para preparar os nossos corações, nós escolhemos um trechinho do Evangelho que está lá no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 4, que vem assim falando de situações, né, que estão dentro dos estudos que nós já vimos e que estamos agora adentrando esse capítulo do cristianismo. Então, diz Kardec assim, que o papel de Jesus não foi o de um simples legislador moralista, tendo por exclusiva autoridade a sua palavra. Ele viera ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim a que é vivida no reino dos céus. Viera ensinar-lhes o caminho que a esse reino conduz, os meios de eles se reconciliarem com Deus e de pressentirem esses meios na marcha das coisas por vir, para a realização dos destinos humanos. Entretanto, não disse tudo, limitando-se a respeito sobre muitos pontos. Aliás, vou ler de novo. Limitando-se respeito a muitos pontos e lançar o germe de verdades que, segundo ele próprio, o declarou. Ainda não podiam ser compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos implícitos. Para ser compreendido o sentido oculto de algumas palavras suas, mister se fazia que novas ideias e novos conhecimentos lhes trouxessem a chave indispensável. Ideias que, porém, não podiam surgir antes que o espírito humano houvesse alcançado um certo grau de madureza. Cabia-lhe dar cumprimento às profecias que lhes anunciaram o advento. A autoridade lhe vinha de natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. Então, esse trecho tem muito a ver com o que nós vamos falar hoje nesse item 6, né, onde Leon Denis está estudando sobre o cristianismo. Mas vamos fazer a nossa prece, vamos agradecer a Jesus, aos espíritos amorosos que nos dão essa oportunidade de aqui estarmos aprendendo juntos, revivendo a mensagem do Cristo, revivendo os seus ensinamentos e certamente
caminhando um pouquinho à frente no nosso progresso moral e espiritual. Obrigada, Jesus, abençoa todos os companheiros que estarão conosco, agora ou futuramente, e que nós possamos ter um estudo proveitoso. Graças a Deus que assim possa ser. Vamos dar então as boas-vindas aos nossos amigos que estão conosco, né? Ana Tércia Vano, Lina Calil, sejam todos bem-vindos. Glorita, que está aqui conosco nos bastidores. E todos aqueles que adentrarem, consolar e esclarecer os amigos dessa emissora parceira, né? Da Web Rádio Fraternidade, e todos aqueles do Facebook, todos os que estão conosco, são muito bem-vindos. E o nosso estudo é interativo, vocês sabem, né? Nós vamos, então, falando, e vocês fiquem à vontade para colocar os seus comentários, fazer os seus... dar até as suas opiniões, né, do que estão entendendo do assunto que nós estamos falando. E esperamos que possamos ser claros, né, naquilo que queremos passar, porque esse estudo cada dia mais um desafio para nós, né? Então, a gente vai devagar, tentando entender, e como a gente está vendo desde o estudo passado, que Glorita fez aqui a primeira parte, né, entrando nesse capítulo 6, nós finalmente chegamos, né, no cristianismo. Passamos aí pelas diversas religiões ao longo dos nossos estudos, e com certeza esses estudos nos trouxeram assim bastante, pelo menos, despertar a nossa curiosidade para ir buscar e aprofundar, né? Certamente. E também a gente observa que, ao longo desses estudos, nós podemos ver que todas as religiões que Denis comenta aqui para nós trouxeram elementos importantíssimos para que nós pudéssemos chegar até aqui para falar do cristianismo, para falarmos de Jesus e tudo mais, né? Então, esse capítulo ele vem nos dar o entendimento, né? Só fazendo assim um retrospecto pequenininho do que foi trazido pela Glorita, e a gente viu, então, que o cristianismo vem trazer para nós o entendimento do Deus único, né? Nos levando a abandonar, falamos nós, porque certamente podíamos, né? Certamente estar lá nessa experiência. E, então, deixando para trás as ideias politeístas, né? E aprendendo agora a adorar o Deus único, né? Através de Moisés, que foi o escolhido para essa importantíssima missão, trazendo para a humanidade esses conhecimentos ali necessários para a época, da forma ideal para aquele povo, né? Embrutecido, e guiando esse povo ao longo desse período que ele esteve com eles lá no deserto, guiando para conhecer essa terra prometida, né? Que nós sabemos que tudo isso é uma linguagem figurada, né? Uma terra prometida, a gente hoje entende que é a vida futura, mas eles ansiavam por essa terra prometida, naquela época que eles tinham que ter algo concreto para entender o abstrato, né? Então, como nós vimos aí, a gente estava falando, a gente viu assim na Índia, no Egito, na Grécia, na Gália, nós vimos que os mistérios, com letra maiúscula, né, trouxeram para nós todos os ensinamentos que agora vai culminar no cristianismo. Isso é maravilhoso, né? Então, Moisés era um desses iniciados que a gente estudou, né? Ele veio lá do Egito, trouxe todos esses conhecimentos, introduzindo ali o pensamento monoteísta para aquele povo, né? Que estava sendo preparado para o surgimento do cristianismo, que se espalhou aí pelo mundo inteiro com a vinda, com a chegada do nosso Mestre Jesus, né? Então, nós vimos também
que coube a esse povo, que era o único que tinha o conceito do Deus único, e receber Jesus, né? Então eles tiveram assim um papel muito importante. Então a história do povo hebreu, né, ligando ali o Oriente ao Ocidente. Então são muitos ensinamentos que a gente viu aí. E Leon Denis vem nos trazer, nos mostrando aí o grande mérito de Moisés, né, trazendo esse conceito de Deus, do Criador, e aonde vai culminar lá com a vinda de Jesus. Então, e Jesus veio potencializar todos esses ensinamentos, né? Conforme nós lemos aqui no Evangelho, propagando a sua luz nas regiões pagãs também, né? Pagãs porque não eram judeus. Então, quem não era judeu era pagão, né? Para eles. Então, através dos discípulos, e nós vamos entendendo que a própria dispersão ali dos judeus após a partida de Jesus auxiliou muito essa propagação dos ensinos de Jesus, né? E aí a gente vai ver hoje, né, que o tempo passou, Jesus marcou essa época, né, antes, ele divide a história antes e depois de Jesus, né? E facilitou muito, né, que a gente pudesse hoje estar penetrando aí nesses conhecimentos através de tudo isso que Jesus veio nos trazer. E nós ainda estamos a estudar, né? Ainda estamos a entender. Então, Leon Denis, ele vem, nós vamos hoje continuar aqui no slide 5, né? Onde Leon Denis vem trazendo para nós. Deixa eu ver aqui, colocou. Ele vem trazendo para nós, tá certo? Não, passei muito, peraí. Esse é o 7. Né? Aqui. Ele vem dizendo para nós, né, que um pouco antes da nossa era, ao mesmo tempo em que a potência romana cresce e se estende, vê-se a doutrina secreta recuar, perder a sua autoridade. Os verdadeiros iniciados tornam-se raros. Olha só que coisa interessante, né? Então, ao mesmo tempo que antes da vinda de Jesus, né, os ensinamentos secretos, os mistérios estavam se reduzindo, estavam diminuindo em relação ao poder romano, né, que crescia, e ele começa a perder um pouco a sua autoridade, né? Então ele diz: os verdadeiros iniciados tornam-se raros, quer dizer, aqueles que perseveraram naquilo que conheciam, naquilo que experimentaram, naquilo que entendiam como ensinamentos verdadeiros, foram raros. Isso acontece, né? Em todos os tempos. E ele diz: o pensamento se materializava, os espíritos se corrompem. A Índia está como adormecida no seu sonho. A lâmpada dos santuários egípcios apagou-se. A Grécia, abandonando aos retóricos e aos sofistas, insulta os sábios, proscreve os filósofos, profana os mistérios, esses mistérios aí com letra maiúscula, né? Os oráculos emudecem, a superstição e a idolatria invadiam os templos. Então a gente vê aí, né, o materialismo, os atrativos do mundo, né? Isso acontece com todos as pessoas que caminham, né, dentro do progresso moral, progresso espiritual, porque o mundo exerce uma atração muito grande. Então, nesse momento, ele diz que houve uma dispersão, né? Leon Denis está trazendo assim uma descrição para nós de como o Império Romano tiveram uma influência muito forte ali, né? Levando aquelas consciências que já estavam entendendo, mas a questão moral, mas acabaram sendo corrompidos pelo
materialismo pela idolatria, né? Quer dizer que aí os ensinamentos sobre o monoteísmo foram abalados. E, novamente, falando nesse mistérios com M maiúsculo, aí que Leon Denis coloca assim, pelo menos na minha edição, porque dá a entender para nós, né, que ele tem alguma coisa ali que nos remete àquele conhecimento secreto, né, para aqueles iniciados, que hoje nós entendemos que é a mediunidade, porque muitos daqueles ensinamentos, aqueles mistérios que eles chamavam, estão hoje na nossa doutrina espírita, né, dentro dos fundamentos doutrinários e dentro do processo mediúnico, né? Então, Denis, ele fala também dos oráculos, que os oráculos ficaram mudos. Não havia mais a comunicação, a intuição. Lembra que os druidas adoravam, né, naqueles oráculos e tudo mais? Então, nessa fase aqui, não havia mais essa comunicação dos encarnados com os desencarnados. Então, a questão da conexão, né? Porque os interesses eram outros, então foram corrompidos. Então, ele diz, né, que a superstição e a idolatria invadiram os templos. E essas descrições a gente vai entender, conseguir ver que lá nos templos de Roma, né, um pouco antes da vinda de Jesus, realmente os templos, segundo os que estudam, eles foram profanados e foram coroados de superstições, de dogmas, né? O povo que não tinha o conhecimento concreto de tudo aquilo ficava como se abandonado, né? Então a idolatria, ela vem trazer essa interrupção aí, né? E aí ele vai dizer agora, Leon Denis, que a orgia romana desencadeia, né? Desencadeia sobre o mundo, com as suas saturnais, sua luxúria desenfreada, suas embriagações bestiais. Do alto do Capitólio, a loba saciada domina povos e reis. César, imperador e Deus, com letra minúscula, né? Entroniza-se numa apoteose ensanguentada. Eu não, agora que eu estou percebendo aqui, eu poderia ver essa questão dos saturnais, mas a gente vê que está ligada à orgia, né? Eu realmente não vi, mas está ligada à orgia, aqueles bacanais que eram feitos, né? Toda aquela questão da luxúria, né? Desenfreada. A gente vê nos próprios filmes, né? Quando trata, né? De Nero, dos romanos, aquelas festas que eram dadas ali, aquelas mulheres dançando, né? A gente percebe que é uma produção, mas era assim mesmo que devia acontecer, né? Então, Leon Denis está nos trazendo que, além do desvirtuamento dos ensinamentos, né, que foram profanados, havia todo esse quadro, né, de sensualismo, de sensualidade, de questões ligadas a essas orgias, né? Ao deus Saturno, né, Glória? Pois é, Saturnais, né, ao deus Saturno. Então, ele nos leva a entender, né, os inebriamentos bestiais, né? Assim, coisas mesmo profanas, né? Coisas mesmo assim que nos traz alguma ideia mesmo de uma sensualidade, hoje poderíamos dizer pornografia, né? Mas ele diz que as pessoas estavam dando ali vazão aos seus instintos animais, né? Isso para a gente não é novidade, né? Porque a gente sabe que isso ainda existe até nos nossos dias, né? Mas tudo aquilo ali era muito, muito forte, porque vai trazer esse hífen ali, naquele povo que ia caminhando de uma forma moral já elevada, de repente
Roma vem e traz toda aquela luxúria, todo aquele momento ali, dando vazão aos instintos animais. E ele fala, né, sem qualquer razão, sem qualquer busca pelo que é elevado. Então, do alto do Capitólio, ele fala: a prostituta saciada domina povos e reis. Então, isso é uma figura metafórica, né? César, o imperador, e Deus se entronizam numa apoteose ensanguentada. Então, a gente lembra aqui que Roma vivia uma época em que os Césares dava os Césares consideravam, né, verdadeiros deuses, e o povo devia uma obediência, não por serem imperadores, mas também por serem deuses, eles, deuses encarnados, né? Eles se consideravam deuses, né? Era adorado pelo povo. E aí, deixa eu ver quem é colocar nosso auxiliar aqui, que é melhor, né? As sartuais como prelúdio do caos, né? A inversão de papéis, o delírio coletivo e o mundo virado do avesso, né? Então a gente vê aí como é que o materialismo, né, a sensualidade estavam já antes da vinda de Jesus, isso, né? Quando Jesus chega, ele nasce naquela Roma bem aturdida, bem complicada, e isso já vinha de algum tempo, né? Então, toda aquela soberba, toda aquela vaidade, toda a corrupção da sociedade romana que estava se espalhando ali pelo mundo. E o que Leon Denis nos leva a refletir é justamente sobre essa desarmonia dos valores morais que todos os nossos companheiros, nossos benfeitores, Dona Amélia Rodrigues, o próprio Leon Denis, Emmanuel, está sempre citando essa Roma totalmente desarvorada na época de Jesus, né? Então a sociedade estava corrompida, os Césares, que eram os imperadores ali, se considerando deuses, milhares de pessoas sendo assassinadas, né? Então a gente vai entendendo que nesse momento só Jesus, né? Era imprescindível a chegada de Jesus. E veja que Emmanuel vai falar lá no Caminho da Luz que Jesus demorou 1000 anos, né, se preparando para estar aqui conosco. Então, nesse período que Jesus se preparava, toda essa balbúrdia acontecia, né? Ele chegou nessa ainda, pegou, durante todo o tempo que ele transitou entre nós, ele transitou nessa desarmonia, porque os homens eram esses homens violentos e totalmente corrompidos, né? E aí ele vai dizer para nós ainda, o Leon Denis: entretanto, às margens do Mar Morto, homens conservavam no recesso a tradição. Deixa eu pegar uma aguinha aqui. A tradição dos profetas e o segredo da pura doutrina. E quem eram esses? Eram justamente os essênios, né? Mesmo diante dessa balbúrdia, estavam ali um grupo de homens, de pessoas que conservavam aquilo que eles traziam, que eram os essênios, né? Grupo de iniciados cujas colônias se estendem até o Vale do Nilo. Abandonam-se abertamente ao exercício da medicina, mas seu objetivo real é mais elevado. Consiste em ensinar a um pequeno número de adeptos as leis superiores do universo e da vida. Sua doutrina é quase idêntica à de Pitágoras. Admitem a pré-existência. Ai, peraí. Eu estou saindo de uma gripe e está me dando vontade de tossir.
Então, vamos lá. Então, admitem a pré-existência e a vida sucessiva das almas e rendem a Deus o culto do espírito. Então, o que Leon Denis está trazendo aqui para nós? Ele vem falando que os essênios, esse grupo, né, que estava ali dedicado já desde da época dos druidas, ele vem aqui continuar os seus cultos, né? Isso, de certa forma, mostra para nós a perseverança desse grupo. E mesmo diante desse caos, eles estão ali dedicados aos mistérios, né? Como nós já estudamos lá na Grécia, na Índia, perseverando ali a doutrina que eles aprenderam, né? E esse grupo... Ai, Glória, peraí. Essa gripe e essa tosse é bem complicada, né? Mas a gente vai continuar fazendo nosso estudo, esperando que a Thelma retorne, né? E aqui chega o trecho que fala dos essênios, né? E aquela dúvida, né, que muitos de nós trazemos, né? Jesus esteve no meio dos essênios, né? Jesus conheceu, viveu com os essênios. E aqui a gente tem Leon Denis trazendo para nós, né, essa convivência de Jesus, né, com os essênios, naquele momento em que Jesus não aparece, né, nos evangelhos. Voltou a Thelma. Está melhor? Menina, essa gripe é complicada. Então, conforme você está falando aí, vamos pegar o gancho. Muitos de nós se perguntam, né? Nos perguntamos: será que Jesus esteve lá entre os essênios? Será que ele foi aprender, né, com os essênios? E, na verdade, Jesus não foi aprender, porque ele não tinha mais espírito superior, espírito puro, né? Ele não tinha que aprender com aqueles que ainda não tinham chegado nesse grau. Mas ele compartilhou com aquele povo, porque era um povo que já tinha na sua construção moral bases, né, elevadas. Então, era um povo que se dedicava às artes, se dedicava à filosofia, né? E eles não curavam, mas eles exerciam, não curavam como Jesus, né? Mas eles exerciam a medicina. Então, Dona Amélia Rodrigues até fala sobre os essênios também, né? E foi interessante que Leon Denis vem confirmar para nós sobre esse período, né, que Jesus esteve lá com eles. Mas a gente mais à frente ainda vai falar mais sobre eles, né? Era um povo que ele estudava o universo, eles tinham uma filosofia de vida. E interessante que Denis fala aqui, né, que a doutrina deles era idêntica à de Pitágoras. E a gente vai ver também, que ele vai continuar falando aqui, que tem muitos pontos interessantes. E aí ele diz assim, deixa eu passar aqui. Neles, como entre os sacerdotes de Mênfis, a iniciação é graduada e necessita de vários anos de preparação. Lembram que a gente estudou sobre isso? Que precisava de ter muitos anos de preparação para chegar a ser um iniciado. Então, os essênios também tinham essa maneira de entender, né? Essas regras, esse conceito. Da mesma forma que a gente... Deixa eu acabar de ler aqui. Suas vidas se desenrolavam no estudo, na contemplação, longe das agitações políticas, longe do rastro de um sacerdócio ávido e ciumento.
Então, da mesma forma que a gente viu lá as sociedades antigas, os essênios também tinham esse entendimento ali que, para ser um iniciado, era preciso vários anos de estudos para se ser preparado, né, para essas intuições, para saber sobre os mistérios, que eram as questões da mediunidade que a gente hoje sabe. Todas aquelas intuições, aquelas percepções que eles tinham condição de penetrar nesses ensinamentos, nesse conhecimento, né? Então, os seus costumes também eram irrepreensíveis. Eles passavam a vida no estudo, na contemplação. Então, é mais uma sociedade que o Denis vem trazendo aí para nós a descrição como sendo uma sociedade dedicada, como já dissemos, à filosofia, à arte, aos pensamentos elevados, e longe daquelas questões políticas, longe dos enredos que estavam ali gerenciando no meio sacerdócio, né? Movido pela inveja e tudo mais. Quando nós estudamos lá atrás sobre Pitágoras, nós vimos que ele também condensou o ensino fazendo essa ponte, né, entre os ensinos orientais e os ensinos ocidentais. Ele fez essa ponte de ligação aí, pegando a crença da imortalidade, trazendo a questão da reencarnação, a necessidade da evolução dos homens. E aí a gente vai percebendo a semelhança dessas doutrinas, né? Dessas duas doutrinas, a de Pitágoras e a dos essênios. E nós vamos vendo também que enquanto Roma estava ali totalmente corrompida, né? Pela vaidade, pela ganância, pelo poder, os essênios continuavam pregando a sua doutrina sem se envolver naquela agitação política, longe de todo aquele sacerdócio ali ligado à corrupção. Então a gente vê que em todos os tempos tiveram os corrompidos e aqueles que não se deixaram corromper, aqueles que perseveraram, que eram certamente poucos, mas que estavam ali. Então Jesus escolhe esses companheiros, né? essa comunidade para vivenciar ali esse período. E foi evidente, Leon Denis vai dizendo agora, né? Foi evidentemente entre eles que Jesus passou os anos que precederam seu apostolado. Anos sobre os quais os evangelhos guardam um silêncio absoluto. Quer dizer, nos evangelhos, os evangelistas não falam nada sobre os essênios. Nós vamos ter alguma coisa com Dona Amélia e alguma coisa com outros estudiosos. E agora, o que foi muito bom a gente encontrar esses dados aqui confirmados por Leon Denis, porque, de certa forma, ele tem um peso, né? A palavra de Denis tem um peso. Uma minoria, né, Lina? Então, ele diz, tudo indica a identidade dos seus objetivos com os dos essênios. A ajuda que eles lhe prestam em várias circunstâncias, a hospitalidade gratuita que recebia como adepto e a fusão final de ordem com os primeiros cristãos. Fusão que deu origem ao cristianismo esotérico, né? A gente sabe que o João Batista, ele era um essênio, né? Era primo de Jesus e ele era um essênio. Tinha uma vida diferente, né? Então, a gente vai vendo aí, esse cristianismo esotérico é um termo que a gente buscou aqui, que é uma prática, né, fundamentada nos conhecimentos que nem todas as pessoas têm. Então, ele pode ser usado como sinônimo, né, de uma coisa misteriosa, de uma coisa mística, uma coisa que não é acessível a todos, né? Então, Leon Denis confirma aqui para nós essa questão desse lapso de tempo que Jesus passou entre a sua adolescência e até os 30 anos. Ele esteve lá nessa comunidade
e dali ele sai para iniciar o seu messianato, né? Mas ele esteve todo esse período ali. Por quê? Porque tinha esse povo recebeu ele com toda a hospitalidade, ele tinha ali a cultura deles tinha muito a ver com o modo que Jesus vivia também, e era um povo que tinha ideias elevadas para aquela época que a gente viu aí como é que estava, né? Roma. Então, aquele povo ali abraçou, acolheu Jesus naquele período. E não, certamente não foi para. Jesus não esteve ali para aprender, mas para compartilhar, né? Talvez para ensinar também, porque, como dissemos, Jesus sendo o Espírito superior, nada tinha para aprender com eles, embora eles tivessem essa vida de uma conduta elevada, né? Mas Jesus compartilhou com esse povo, que era bem diferente para a época, e certamente deixou ali muitos ensinamentos, né? Também com eles. Mas ao contrário, né, de que nós podíamos pensar, ele não foi aprender nada com os essênios. Aí Leon Denis vai continuar aqui dizendo, né? Todavia, peraí, deixa eu passar aqui. Todavia, na falta de iniciação superior, o Cristo possuía uma alma bastante vasta. Isso aí que Leon Denis está falando. Bastante transbordante de luz e de amor, para nela aurir os elementos da sua missão. A terra jamais viu passar um espírito maior. Uma serenidade celeste envolvia sua fronte. Todas as perfeições uniam-se nele para formar um tipo de pureza ideal, de inefável bondade no seu coração. Aliás, no seu coração há uma imensa piedade pelos humildes e deserdados. Então, aqui Leon Denis vai começar a falar do perfil de Jesus, vai começar a trazer aqui alguns trechos da sua mensagem, mas ele também vai confirmando ainda a questão de Jesus ser o Espírito superior, o maior que esteve entre nós, né? E nos levando a entender que Jesus tinha esse coração magnânimo, né? Bondoso. Então, ele vem dizendo que no coração de Jesus havia essa piedade, né, pelos deserdados, essa compaixão. Nós sabemos que Jesus estendeu a sua mão a todos aqueles que eram os excluídos, que eram os abandonados pelo mundo. E isso nos fez lembrar de Dona Amélia Rodrigues, né, quando ela vem falando sobre a presença de Jesus, né, como é que esse olhar de Jesus, a bondade de Jesus, exercia uma situação especial ali no meio daquele povo, né? Porque além da mensagem, Jesus alcançava todos aqueles corações, abraçava, acolhia, né? O coração daqueles homens deserdados, daquelas mulheres abandonadas com seus filhos, né? E que não eram vistas pela sociedade. Aquelas pessoas aflitas que causava um certo impacto naquela sociedade, principalmente diante dos fariseus, que trabalhavam para aumentar mais ainda todo esse desequilíbrio ali daquele povo, impostos muito altos, né? E a gente vê que naquela época existiam os muito ricos e os muito pobres, né? Então, era uma sociedade de assim, disparates, né? Porque não existia um meio termo para analisar a situação. Então, foi nesse contexto que Jesus vai chegar trazendo a sua boa nova e talvez diminuindo as dores daquele povo e trazendo a esperança, né? E aí Denis vai dizer para nós assim: todas as dores humanas, todos os lamentos e misérias nele encontram um eco, Jesus, né? Para acalmar esses males,
secar essas lágrimas, para consolar, para curar, para salvar. Ele irá até o sacrifício da sua vida. Irá oferecer-se em holocausto para reerguer a humanidade. Quando pálido, ergue-se no Calvário, preso ao madeiro infamante, encontra ainda na sua agonia a força para suplicar pelos seus carrascos e de pronunciar essas palavras que nenhum acento, nenhum impulso de ternura ultrapassará mais. Meu Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, Leon Denis vem nos lembrando, né, que Jesus estava ali no meio daquela situação, né, para curar, né, para nos curar também, né, para nos consolar, porque ele faz isso até hoje, né, nos nossos dias, nos trazendo o caminho da verdade, que leva ao Pai. Através dessa verdade, ele traz uma esperança muito grande para aquele povo, né, que ninguém falava daquele modo para aqueles excluídos. E quando Jesus é levado ao Calvário, quando ele é crucificado, ele mesmo ali, naquele sofrimento que todos nós podemos imaginar, ele não deixou de pronunciar palavras em direção a todos nós, a todos aqueles que o fizeram sofrer, o crucificaram, né? Usando essa expressão, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, realmente, aquela humanidade não sabia o que fazia, né? Estava ali totalmente voltada a essa crueldade, alienada, né, dos seus sentimentos, e mesmo na agonia, Jesus então pede a Deus que perdoasse essa conduta animalizada, animalesca, desses que pregaram ele na cruz. E Denis vai continuar lembrando para nós outros trechos, né? Ele diz que entre os grandes missionários, Cristo, o primeiro de todos, comunicou às massas as verdades que tinham sido até então o privilégio de um pequeno número. Através dele, o ensino oculto tornou-se acessível aos mais humildes. Aí a gente percebe tudo aquilo que foi velado lá no início, Jesus veio e começou a falar, não é? Porque Jesus falou de tantas coisas que nós não conseguíamos entender naquela época, né? Então, era isso, sobre isso. Ele vinha mostrar aquilo que era velado, que era secreto, Jesus vem trazer. Quando ele fala da ressurreição, a gente lembra do diálogo ali com Nicodemos, né? Aquele diálogo lindo, que Nicodemos reconhece Jesus como um enviado de Deus, e ele era um homem culto, mas ele não entendia como é que podia nascer de novo, né? E Jesus tem um diálogo muito, muito bonito com ele no calar da noite, porque ele não podia ser visto. Então, a gente vê aí que Jesus trouxe essas verdades a todos, que até então era privilégio de um pequeno número. Então, Jesus foi falando. Então, muita coisa a gente não entendeu. A gente fala gente, porque eu tenho certeza que eu estava lá naquela época, né? E muitos de nós, falando eu brincando, mas muitos de nós estávamos lá. A gente sabe que os espíritos, quando não estão aqui, estão no mundo espiritual e vice-versa. Então, Jesus vem começando a trazer esses ensinamentos. E através dele, através de Jesus, o ensino oculto tornou-se acessível aos mais humildes. Senão pela inteligência, mas pelo coração. Quer dizer, mesmo que eles não entendessem, eles assimilavam, eles bebiam aquelas palavras, né? Eles se alimentavam com aquele verbo divino que Jesus emanava ali também pela autoridade moral, né? Pela sua grandeza espiritual. Então, Denis nos lembra isso. E esse ensino
se lhes oferecia sobre formas que o mundo não conhecera, com o poder de amor, com uma doçura penetrante, uma fé comunicativa, né? Vai, a tua fé te salvou. O que queres que eu te faça, né? E aí ele diz que faziam derreter os gelos do ceticismo, maravilhar os seus ouvintes e arrastá-los em consequência disso. Então, atrás de Jesus ia aquela multidão, onde Jesus ia pregar, estava a multidão, porque eles bebiam dessa palavra, desse conteúdo, né, que envolvia a todos espiritualmente. Então, a gente vê, por exemplo, que lá, quando a gente estudou sobre nas outras civilizações, os iniciados também eram um grupo seleto, escolhido para aqueles mistérios. Nada era divulgado ao povo. Então, Jesus vem fazer o contrário. Ele vem abrir todo esse ensinamento. Ele fala para os pobres, ele fala para os invisíveis. Ele preferia estar no meio desses, né? Então, e a gente lembra também que foi Pitágoras o primeiro que começou a fazer esse resumo oral da doutrina e falar, né, para aqueles que eram os escolhidos, sim, né, que estavam ali para aprender os mistérios. Mas Jesus, então, foi o primeiro a falar às multidões as verdades que tinham sido ocultas. E ainda falava, né? Ele disse, nada Jesus escreveu. Quem anotava eram os discípulos, aliás. Mais tarde, os discípulos começaram a escrever. Mateus escreveu o Evangelho, Marcos, né? Lucas não viveu com Jesus, mas ele colheu de Maria e de Paulo e trouxe o que ele entendeu ali de uma forma assim muito humana, porque Lucas era um médico, né? Então ele conviveu muito com Paulo. Paulo narrava, eu fico imaginando como Paulo narrava também com um sentimento assim muito doce, porque depois que Paulo se converte, ele torna-se outro homem, né? Então ele não conheceu Jesus, mas ele falava como se tivesse conhecido, né? Porque ele sentia Jesus. Então todo ensinamento oculto, ele passa a ser acessível aos corações, né? E isso é assim emocionante, né? A gente começar a pensar sobre isso. Então ele continua: o que ele chamava de pregar o evangelho do reino dos céus aos simples, ele era colocar ao alcance de todos o conhecimento da imortalidade e do Pai comum. Os tesouros intelectuais que os adeptos avaros, né, aqueles homens que estavam ali cobiçando poder e tudo mais, distribuíam somente com prudência. O Cristo espalhava-os sobre a grande família humana, sobre a humanidade, né? Sobre milhões de seres voltados para a Terra, que nada sabiam sobre o destino que esperavam, na certeza, aliás, na incerteza e no sofrimento, a palavra nova que devia consolá-los e reanimá-los. Então, por mais que aquele povo não compreendesse os ensinamentos que Jesus trazia, como nós lembramos aí, né, da reencarnação, quando Jesus falou de perdoar os inimigos, muitos não entendiam, né? Porque não tinham assim um intelecto para entender, mas eles eram tocados no coração. Então Jesus falava a alma daquelas pessoas, levantando o ânimo, semeando a esperança, oferecendo os seus ensinos, assim de uma forma que o mundo ainda não tinha visto, porque falava com doçura, falava com sentimento, né? Dona Amélia descreve que quando Jesus estava no barco, lá longe, a multidão já estava ali na areia, né? Aguardando Jesus. Aquelas mulheres com seus filhos, os doentes, aqueles homens aleijados, cegos, né? Todos ali buscando Jesus.
não só para curar, mas para receber aquele olhar. Diz ela que quando Jesus olhava, ele emanava a compaixão. Eu fico imaginando, né? Aquela presença de Jesus ali entre aquelas pessoas que até então só eram destratados, não tinham acesso aos lugares comuns de todos, porque eram tidos mesmo como pessoas, né, que não eram dignas de estarem ali. Então, Jesus pregava a sua mensagem, falava com amor, atendia a todos por igual, né? Então, o que Jesus chamava de pregar o evangelho nos céus aos simples era justamente pôr ao alcance todo o conhecimento da imortalidade, né? E de Deus também, porque aquele povo passa a ver Deus numa forma diferente, né? Quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso, né? Pai Nosso que estás nos céus. Ele poderia falar meu Pai que está nos céus, né? Mas ele falou Pai Nosso, mostrando que era Pai de todos nós, né? A Lina coloca aqui, né? No princípio era o verbo. Espera aí que tem uma tarja aqui que está me atrapalhando. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui, Lina. Não estou enxergando o que você disse. Só quem faz o programa é que vê. Enfim, achei aqui do lado. Ela diz, no princípio era o verbo do Evangelho de João 1:1. No contexto do Novo Testamento, o verbo é como Jesus, a palavra de Deus. Aliás, João, né? Fala sobre, começa o evangelho dele, ela está falando aí, João 1:1, no princípio era o verbo, que era essa palavra divina, essa palavra pura, essa palavra cheia de amor, cheia de afeto, que ele conseguia envolver os corações, né? E ainda Jesus se utilizava das parábolas, né? Então, Jesus tinha uma metodologia tão assim própria, né? Que ele conseguia falar de coisas elevadas de maneiras simples, mostrando a rede, mostrando os peixes, mostrando a semente de mostarda, né? Mostrando ali nas parábolas aquele conteúdo que até hoje, quando nós vamos estudar, nós temos que pensar, porque precisamos de absorver nessas histórias aparentemente simples a essência da mensagem divina, né? Que está ali com uma doçura penetrante, uma fé, como ele fala aqui, Leon Denis, né? Uma fé comunicativa que quebrava aquele gelo, envolvia aqueles que ouviam, até os poderosos. Muitos deles estavam ali no meio das falas de Jesus, sem serem identificados, né? Porque não era bom para eles estarem ali, serem identificados, mas estavam ali no meio, né? A gente vê até nos filmes algumas colocações, essas coisas vêm assim na nossa mente na hora que a gente está falando, e eu não me lembro agora, mas até em filmes nós vimos ali, e nessa série que está passando aí, já está na outra, mais uma, como é que fala? Me faltou a palavra agora. Enfim, os shoes, né? Os escolhidos. Então, eles mostram lá alguns personagens que são homens dali de Roma, mas que eles estão ali no meio, né, se misturando ao povo, envolvidos por essa fala amorosa, essa fala magnetizada que Jesus lançava naqueles que estavam ali à sua volta, né? Então, Jesus colocava ali ao alcance de todo esse conhecimento, desses mistérios que até então
o povo não tinha acesso, né? E aí Denis vai continuar para nós, dizendo que essa palavra, esse ensino, ele, Jesus, lhes distribuiu sem contar e lhes deu a consecução do seu suplício e de sua morte. A cruz, esse símbolo antigo dos iniciados que se encontra em todos os templos do Egito e da Índia, tornou-se, pelo sacrifício de Jesus, o sinal de elevação da humanidade, arrancada do abismo de sombras e de paixões inferiores, tendo, afinal, acesso à vida eterna, à vida das almas regeneradas. Então, Leon Denis destaca aqui para nós a grandeza de Jesus, né? Em espalhar essas verdades àquele povo desolado, aquele povo abandonado, sofrido, enquanto que os doutores da lei preservavam a palavra do Evangelho, né? Eles sabiam, eles tinham conhecimento, mas eles só falavam no templo, né? Porque eles também eram um desses iniciados. As sociedades, então, que nós vimos, que já conheciam essa cruz, né? Conheciam a cruz, mas Jesus trouxe esse símbolo, a morte de Jesus trouxe esse símbolo para muitos, né, que ainda adoram esse símbolo, mas a gente sabe que Jesus não está mais na cruz, né? Joana até fala isso, nós precisamos descrucificar Jesus, mas para muitos, principalmente os nossos irmãos católicos, veneram aquele símbolo da cruz como um sacrifício, como a elevação, né? Rezam à frente da cruz, mas isso tudo é um símbolo que mostra para nós a presença de Jesus, né? Trazendo a esses irmãos que ainda veem Jesus como crucificado, nós hoje temos a certeza que ele está entre nós, ele continua entre nós e nos ensinando ainda, nos conduzindo, porque ele aguarda por nós o tempo que for necessário, né? E aí Denis vai falar para nós agora, né, sobre ele vai trazer algumas lembranças do Sermão do Monte, que também é um trecho bem interessante. Nós vamos começar, porque já está quase no nosso tempo, mas a gente vai dar tempo de fazer 1 ou 2 slides ainda, né? Então ele diz: o sermão sobre a montanha condensa e resume o ensino popular de Jesus, a lei moral. Aí se mostra com todas as consequências. Os homens aí aprendem a encontrar sua elevação e sua felicidade, não nas coisas brilhantes, mas nas virtudes humildes e ocultas, a humildade, a caridade e a bondade. Então, Jesus veio falar de amor, né? Ele veio implantar a lei de amor nos nossos corações. Por isso ele tinha essa atitude com as pessoas, com aqueles que os buscavam, com aqueles que estavam ali ouvindo as suas palavras com essa doçura que ele trazia. Então, ele veio implantar nos nossos corações essa lei de amor, né? E trouxe isso nos seus ensinamentos. Ali ele mostra para nós a necessidade de nós aprendermos a lei moral, de praticarmos, de vivenciarmos, né? Com tudo aquilo que ela envolve. E lá no Sermão do Monte, quando Jesus observa ali aquelas multidões, porque eram várias multidões tinha até multidões de poderosos, segundo os estudiosos, mas tinha aquelas multidões do próprio povo que se reunia, dos interessados, daqueles que iam ali para encontrar alguma falha em Jesus, para ter com que condená-lo, porque naquele momento ali já estava circulando esse movimento em torno de Jesus. Jesus olha para aquele povo, né, que estava ali ouvindo
e ele fala diretamente para aqueles que eram os excluídos, né? Quando ele fala sobre os pobres de espírito, né? Quando ele fala sobre todas aquelas formas, vós sois o sal da terra, né? Vós sois a luz do mundo, tudo isso nos mostrando ali que aquele povo conseguia captar esses ensinamentos ao mesmo tempo que Jesus mostrava a eles a grandeza a sua bondade, né? Levando aquele povo a estar íncito, a estar circunscrito naquilo que Jesus dizia, né? Então é muito linda essas colocações de Denis aqui, que ele nos leva a meditar profundamente nesses ensinamentos que Jesus trouxe no Sermão do Monte. E lembrando que Gandhi, ele sempre falava, aliás, num das suas entrevistas, né, que ele também foi um homem assim espetacular, né, que deixou muitos exemplos de amor ao próximo para nós. E ele, certa vez, ele fala sobre isso, sobre o Sermão do Monte, que se nada ficasse do que Jesus ensinou, que se tivesse só o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, bastaria para nós termos essas lições como regra de conduta para a humanidade. E é verdade, né? Se nós lermos e assimilarmos tudo que Jesus disse ali, nós vamos ver isso, e que nós vamos entender que todos os ensinamentos de Jesus constam ali naquelas 7 bem-aventuranças, né? Acho que são 7, que ele vem trazendo para nós todo aquele ensinamento, desdobrando para nós, nos levando a refletir, né? E isso é muito interessante. E aí ele vai aqui ainda dizendo mais um pouquinho, ele fala: felizes os pobres de espírito, que é pobre de espírito, né? Simples, e os espíritos simples, né? Os espíritos humildes. A Lina coloca aqui: magnetismo, bondade e enfáticas palavras com doçura, só mesmo Jesus, né? E ele vem nos ensinar isso, né, Lina? A sermos pacíficos, a sermos amorosos. Nós estamos nesse caminho aí, né? Precisamos de ser. Ele diz aqui, olha: felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhes pertence. Felizes aqueles que choram, pois serão consolados. Felizes aqueles que são sequiosos de justiça, pois serão saciados. A gente vê que essas palavras eram para aqueles excluídos, eram para aqueles pequeninos no sentido moral ali, né? Felizes aqueles que são misericordiosos, pois obterão misericórdia. Felizes os que têm puro coração, pois verão a Deus. Então, nessas bem-aventuranças, nós encontramos aí todo o Evangelho de Jesus, né? Porque quando Jesus fala ali naquele momento, né, que felizes os pobres de espíritos, a gente fica pensando, né, na inquietação que causou naqueles que estavam ali no meio daquela multidão, daquelas multidões, que estavam ali para observar Jesus, que estavam ali para achar alguma coisa que pudesse fazer com que aquele homem fosse tirado daquela circulação ali, né? Então, aquela fala de Jesus deve ter impregnado a muitos que estavam ali e causado a outros um desconforto muito grande, né? Porque quando Jesus fala os pobres de espíritos, são os humildes, os simples de coração, aquelas pessoas verdadeiramente humildes, sofridas, né? Que eram invisíveis dos poderosos. Então, isso deve ter causado uma antipatia, digamos assim, muito grande por parte daqueles que conseguiam entender essas palavras de Jesus, né? E por outros, a gente vai entendendo que é muito, muito forte essa fala de Jesus, que ele levanta o ânimo desses sofridos, né? E excluídos.
E vou fazer mais um, só para a gente terminar. Assim se exprime Jesus. Suas palavras abrem para o homem perspectivas inesperadas. É nas profundezas da alma que está a fonte das alegrias vindouras. O reino dos céus está dentro de vós, e qualquer um pode realizá-lo pelo domínio dos sentidos, o perdão das injúrias e o amor ao próximo. Amar para Jesus é toda a religião e toda a filosofia. Ele vai continuar, né? E a gente vai continuar o nosso entendimento, mas é essa forma que a gente se emociona, né? Quando nós começamos a refletir, como Leon Denis está nos levando aqui a refletir sobre o Sermão do Monte, né? Porque Jesus deixa bem claro para nós que esse reino dos céus está dentro de nós, né? E para isso nós precisamos de conquistar, precisamos de construir a cada dia, através do conhecimento, mas através da prática, através da vivência dessas virtudes que ele praticou o tempo todo e que ele nos ensina a praticar, que é o bem, o perdão, olhar o nosso irmão da mesma forma que nós gostaríamos que olhassem para nós. E se nós formos nos guiar por essa máxima, não fazer ao outro aquilo que nós não queremos que nos faça, né? Então, que nós possamos meditar nessas palavras que Denis vem nos trazer, o ensinamento. Eu peço desculpa a vocês, porque eu estou no final de uma gripe, mas ela hoje me deixou um pouco desconfortável aqui. Mas acho que deu para entender a mensagem que nós queríamos trazer, né? E vamos acompanhar o estudo. Semana que vem continua Leon Denis falando ainda do Sermão do Monte, né? E esse capítulo do cristianismo, como todos os outros, mas esse capítulo é imperdível. Gratidão a você também, Lina. Pois é, a gente se esforçou bastante, você viu, né? Deixamos até assim vocês esperando por nós, mas deu tudo certo, graças a Deus. E nós, então, vamos à nossa prece, vamos agradecer esses momentos maravilhosos que quando meditamos sobre o Evangelho, quando refletimos, quando aprofundamos, quando elevamos o nosso pensamento a refletir sobre essas grandezas que Jesus nos trouxe. Obrigada, Senhor, mais uma vez, e envolvendo a todos os que estiveram conosco, possamos ter uma noite de paz e de descanso favorável ao nosso corpo físico e que nós possamos, Senhor, estarmos aqui no nosso próximo estudo, se Deus quiser. Graças a Deus. Então, queridos amigos, nós agradecemos a vocês. Certamente recebemos vibrações de paz e de harmonia de todos. E até a próxima, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Obrigada, Glorita, e a todos vocês. E desculpe se eu não falei o nome de todos. Estou vendo que Núbia Terezinha está aqui. Acho que foi só a Núbia. A Márcia Borges, né? Então, fiquem com Deus, com Jesus, e até mais, se Deus quiser. Até lá.